Olá para todo mundo. A gente vai introduzir nessa nossa aulinha breve, breve porque são apenas 2 slides, né? Esse slide e o próximo. A gente vai ver o que é a secante de um ângulo θ, que a gente simboliza por sec de θ, e a cossecante de um ângulo θ, que a gente simboliza por cossec. Então vamos introduzir secante e cossecante de um ângulo θ. Só adiantando as coisas, a secante de um ângulo θ é simplesmente o inverso do cosseno desse ângulo. Então, para construir a secante, você simplesmente inverte o cosseno, certo? Cossecante de um ângulo θ é igual ao inverso do seno do ângulo, certo? Então a gente constrói coisas novas, como a secante e a cossecante, usando as coisas velhas que a gente já viu, né? Que é cosseno e seno. Então, secante, inverto o cosseno. Cossecante, eu inverto o seno. Uma observação é que o sinal da secante é igualzinho ao sinal do cosseno. Onde o cosseno é positivo, a secante é positiva. Onde o cosseno é negativo, secante é negativa. Certo? Mesma coisa vale para cossecante. Onde seno é positivo, cossecante é positiva. Onde seno é negativo, cossecante é negativa. Certo? Agora sim, a gente vai introduzir a secante e a cossecante. Aqui você tem onde está o cursor, um círculo de raio 1, um círculo trigonométrico, né? Aqui você tem um ângulo θ em radianos, que encontra o círculo aqui nesse ponto A. A gente viu o que é o seno desse ângulo θ. Seria esse comprimento dessa setinha aqui, ó. Esse y minúsculo é o seno do ângulo θ, certo? O que é o cosseno do ângulo θ? A gente viu que é o comprimento dessa setinha aqui, ó. Esse x minúsculo. Então, o x minúsculo é o cosseno, o y minúsculo é o seno do ângulo θ, certo? A gente acabou de falar, né, que a secante de θ é o inverso do cosseno, certo? Se você tiver, por exemplo, aqui onde esse quadro aqui, ó, se eu tiver um ângulo perto de 90 graus, θ 89,4, pertinho de 90 graus, o cosseno, certo, que é o tamanho da seta horizontal, que é esse tamanho x minúsculo, né? O cosseno fica um número bem pequenininho. Repetindo, se eu tiver um ângulo perto de 90 graus, o cosseno, que é esse tamanho x, dessa setinha horizontal, fica bem pequenininho. E a secante fica o inverso do cosseno, o inverso de um número pequeno. O inverso de um número pequeno é um número bem grandão. Certo? Nesse caso aqui, a secante do ângulo θ fica 100. Certo? Então, se o ângulo está perto de 90, o cosseno dele é um número pequeno. A secante, que é o inverso do cosseno, é o inverso de um número pequeno, que é um número bem grande. Certo? Eu quero mostrar com isso aqui que a secante pode ser tanto números muito grandes como números muito pequenos. Menos 1000, menos 1 milhão, pode ser mais 1000, mais 1 milhão. Enquanto o cosseno de um ângulo permanece entre menos 1 e 1, a secante pode ser um número bem grande. Certo? Vamos ver agora aqui a cossecante. A gente falou nesse instante, né, que cossecante é o inverso do seno do ângulo. Certo? Se você tiver, por exemplo, um ângulo bem pequeno, perto de 0 grau, 0,57, o seno desse ângulo, que é esse tamanho y, dessa seta vertical, essa seta vertical fica bem pequenininha, ela fica pequena, e a cossecante, que é o inverso do seno, fica o inverso de um número pequeno. O inverso de um número pequeno é um número bem grandão, certo? Repetindo, se o ângulo for pequeno, perto de 0 grau, 0,57, o seno é um número pequeno, 0,01, por exemplo, né? A cossecante, que é o inverso do seno, fica o inverso de um número pequeno, que dá um número bem grande. Ou seja, enquanto o seno é um número entre menos 1 e 1, a cossecante de um ângulo pode ser um número muito grande ou um número muito pequeno, certo? Menos 1000, menos 1 milhão, mais 1000, mais 1 milhão, certo? Pronto. Então, secante inverso de cosseno, cossecante inverso do seno. E geometricamente, o que é a secante e a cossecante? Vamos lá. Aqui no círculo, ó, o ângulo θ encontra o círculo aqui no ponto A. O que é que você vai fazer? Você vai, nesse ponto A, construir uma reta tangente ao círculo. Essa reta BC aqui, ó. Uma reta tangenciando o círculo, ou seja, cortando o círculo em um único ponto. Certo? Observe que essa reta OA e a reta tangente fazem um ângulo de 90 graus, né? Certo? São perpendiculares. É por isso que essa reta aqui é tangente. Então você constrói a reta tangente pelo ponto A. Essa reta tangente vai cortar o eixo horizontal e vai cortar o eixo vertical. Um dia ela cortar o eixo horizontal, vai lhe dar esse tamanho dessa seta aqui, ó. Essa seta em vermelho, x. Esse x é que vai ser a secante do meu ângulo θ.
certo? Então, esse x aqui, o tamanho dessa seta em vermelho, é que vai ser a secante do meu ângulo θ. Onde a reta tangente cortar o eixo vertical, vai lhe dar cossecante, vai lhe dar esse y. Ó. Essa seta em vermelho, esse y aqui, é que vai ser a cossecante do meu ângulo θ, certo? Então, construir secante e cossecante é muito fácil. Você traça uma reta tangente ao círculo, onde encontrar o eixo horizontal, esse x é a secante do ângulo, certo? O ângulo θ. Onde encontrar o eixo vertical, essa seta vertical aqui, esse y, é a cossecante do meu ângulo θ. Vamos ver nos 4 quadrantes separadamente. Aqui onde está o cursor. Eu tenho um ângulo θ no primeiro quadrante. Ó. Encontra o círculo aqui no ponto A. Como é que eu acho secante e cossecante? Construo aqui a reta tangente, a reta BC. Tangente ao círculo aqui no ponto A. Observe que essa reta e o raio fazem um ângulo de 90 graus, né? É por isso que é reta tangente. Essa reta tangente encontra o eixo horizontal aqui, nesse ponto C, certo? Me dando essa seta x. Ó. Esse x aqui é que é a secante do ângulo θ, certo? Aponta para a direita, portanto, é o número positivo, certo? Então, esse x é a secante do ângulo θ, positivo que aponta para a direita, certo? Essa seta apontando para cima, esse y, é que é a cossecante do meu ângulo θ, certo? Observe que a cossecante aponta para cima, portanto, ela é positiva, certo? Positiva. Então, no primeiro quadrante, secante é essa seta horizontal, x, aponta para a direita, positivo. Cossecante é essa seta vertical, aponta para cima, portanto, positivo no primeiro quadrante, certo? Vamos agora para o ângulo no segundo quadrante, ó. O ângulo θ agora está no segundo quadrante. Como é que você constrói secante e cossecante? Você pega aqui esse ponto A e você traça uma reta tangente. Essa reta aqui, ó, BC. Reta tangente ao círculo passando pelo ponto A, certo? E encontra o eixo horizontal e o eixo vertical. Onde encontra o eixo horizontal, esse x aqui, ó, esse x aqui é a secante do meu ângulo θ, certo? Observe que é uma seta, a seta em vermelho aponta para a esquerda. Portanto, a secante é negativa, certo? Seta aponta para a esquerda, secante negativa no segundo quadrante. Cossecante, seta vermelha aponta para cima. Então, no segundo quadrante, cossecante é positivo, porque seta vermelha está apontando para cima, certo? Agora vamos para o terceiro quadrante. Agora o ângulo θ está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, como é que você constrói secante e cossecante? Pega esse raio aqui, encontra o círculo no ponto A, traça uma reta tangente. Essa reta BC aqui, ó, tangente ao círculo no ponto A. Aí vai encontrar o eixo horizontal, o eixo dos cossenos e o eixo vertical. Onde encontrar o eixo horizontal é a secante. Onde encontrar o eixo vertical é a cossecante. Então, essa seta aqui em vermelho horizontal é a secante do ângulo θ no terceiro quadrante. Aponta para a esquerda. Então, seta aponta para a esquerda, então secante é negativa, né? Então, secante, essa seta aqui é negativa porque aponta para a esquerda. Cossecante, seta em vermelho para baixo. É negativo porque está apontando para baixo, né? Então, no terceiro quadrante, cossecante é negativa, ok? Agora vamos para o último quadrante, quarto quadrante. Ó. O ângulo θ agora está no quarto quadrante. Como é que eu encontro secante e cossecante? Pego o ponto A, traço uma reta tangente ao círculo. Essa reta BC aqui, tangente ao círculo. Encontro o eixo horizontal aqui no ponto C. Então, esse tamanho aqui, ó, x, é a secante do ângulo θ no quarto quadrante. Essa seta aponta para a direita, portanto, a secante é positiva porque seta aponta para a direita. E cossecante, essa seta y aqui, ó, aponta para baixo. Então, cossecante é negativa no quarto quadrante, certo? Então, resumindo, é muito fácil você achar a secante e cossecante de um ângulo θ. Aqui está o ângulo θ. Você traça uma reta tangente ao círculo passando pelo ponto A. Onde encontrar o eixo horizontal, o eixo dos cossenos, é a secante. É o tamanho dessa seta horizontal. Onde a reta tangente encontrar o eixo vertical, que é essa seta aqui, você vai obter a cossecante, certo? Então, é muito fácil gravar. Ó, muito fácil. Para a gente terminar, né? A gente viu que secante é o inverso do cosseno, certo? Então, a secante está em cima do eixo dos cossenos. Repetindo, secante é o inverso do cosseno. Então, a secante está em cima do eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, que é essa seta horizontal aqui.
certo? Se aponta para a direita, positivo. Se aponta para a esquerda, negativo. Cossecante é o inverso do seno. Cossecante é o inverso do seno. Então, a cossecante está em cima do eixo dos senos, que é o eixo vertical, certo? Repetindo, cossecante é o inverso do seno. Então, a cossecante está em cima do eixo dos senos, que é essa seta aqui, ó. O eixo dos senos, que é o eixo vertical, né? Se a seta aponta para cima, cossecante positiva. Se a seta aponta para baixo, cossecante negativa, certo? Na próxima aula, a gente vai mostrar que esses tamanhos dessas setas, ó, esse tamanho x e esse tamanho y, são realmente o inverso do cosseno e o inverso do seno. Então a gente vai mostrar que o tamanho dessas setas são realmente secante e cossecante. É uma coisa bem simples, né? A gente faz isso bem rápido. Você vai ver que não tem mistério. Ok? Mostrar que essas setas são realmente secante e cossecante. Então fica para a próxima aula.